O que você faria se todas as suas manias, os seus comportamentos, que são considerados normais, fossem diagnosticados como loucura? E se quem decide quem e quem são os loucos for, na realidade, o mais doido de todos? Essa foi a pergunta que me perseguiu durante toda a leitura do livro do O Alienista, do Machado de Assis, e hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês dessa obra genial, né, do século XIX, que consegue ser mais atual do que nunca. E se você está preparado para questionar os limites da sanidade, vem comigo para a gente conversar um pouco mais sobre essa obra. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal. Aqui a gente vai conversando sobre várias leituras, sobre resenhas de livros, e neste momento a gente está sempre aqui trazendo muitos livros clássicos, principalmente, mas eu sempre vou lendo outros livros por indicações ou por minha vontade e interesse mesmo, mas aqui eu compartilho um pouco mais sobre essas leituras. E se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, curta esse vídeo, tá? Para que você também possa estar lendo neste momento e estar acompanhando junto comigo essas leituras. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo para que a gente possa conversar um pouco sobre esse livro do Machado de Assis. Primeiramente, o livro é este, O Alienista. Esse daqui é um livro que foi editado pela editora Princípios, e o livro foi publicado originalmente, né, em 1882. O Alienista é uma das obras que, pelo menos na minha visão, eu considero uma das obras mais interessantes de Machado de Assis. A história se passa na pacata cidade ali de Itaguaí, onde o renomado Dr. Simão Bacamarte decide construir a Casa Verde, né, que é um hospício para tratar os doentes mentais. Mas o que começa realmente como um projeto científico nobre, né, rapidamente se transforma em um estudo perturbador sobre poder, controle e os limites tênues entre o que é sanidade, o que é loucura. E Machado de Assis consegue usar a sua ironia característica para criar uma sátira afiada sobre o cientificismo e a arrogância, né, dos seres humanos. Então a gente vai vendo todas essas partes dentro dessa leitura bem curta, bem breve, mas que nos traz um grande peso e um grande acervo de quem é Machado de Assis e o que é a sua criação de fato. Sobre a história do livro, de fato, a gente acompanha aqui o Dr. Simão Bacamarte, que é um médico muito brilhante e que já tinha estudado durante um longo tempo, até que ele decide se casar e ter filhos, e ele escolhe a dona Evarista para se casar como sua esposa, e depois de várias tentativas frustradas, né, de ter filhos, ele decide mudar o seu foco, né? O que já era um médico, ele decide focar os seus conhecimentos em estudar a mente humana, né? E essa obsessão leva ele a construir a Casa Verde, que é, na realidade, pela sua ideia, um hospício para tratar as pessoas que são doentes mentais ali na época, e que começa como algo muito nobre para todos, né? Uma construção muito bem feita, que ele consegue a averiguação de todos os vereadores, deputados e tudo mais. Porém, conforme a história vai avançando, a gente vê que os critérios do Dr. Simão para definir quem é louco e quem não é, se tornam cada vez mais subjetivos, né? Então, pessoas com pequenas manias, comportamentos diferentes ou simples opiniões contrárias começam a ser internadas ali dentro desse local da Casa Verde. Por exemplo, a gente tem ali, né, algumas pessoas que se levantam contra tudo isso, né, como o barbeiro, a tia que vai defender um sobrinho e acaba sendo internada também, né, e até mesmo pessoas que demonstram às vezes ciúme ou ambição acabam
virando candidatos a estarem internados na Casa Verde, né? E essa revolta da população cresce, mas cada tentativa de confronto resulta em cada vez mais internações e a gente vai acompanhando toda essa loucura ou não loucura em muitos momentos nessa criação do Machado de Assis, né? Que nos faz questionar, né? Até que ponto o doutor Simão Bacamarte está realmente tratando as pessoas e até que ponto ele está usando a ciência para exercer esse controle, né? E aí, em muitos momentos durante a leitura, a gente fica questionando os motivos de alguém ter sido internado, o porquê ninguém vai contra esse doutor e tudo mais, mas a gente acompanha uma narrativa, vai muitas pessoas contra, mas todas acabam tendo uma certa dificuldade para ir contra alguém que é responsável por internar as pessoas dizendo que elas são loucas. Então, toda essa história, todo esse enredo nos traz um momento aí de reflexão muito confuso em alguns momentos e muito simples em outros. Vamos falar agora um pouco mais sobre o autor, de fato. A mente por trás da obra é o Machado de Assis, que é considerado por muitos, né, o maior escritor de todos os tempos. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839, é filho de um pintor de paredes e uma lavadeira. O Machado de Assis superou inúmeras dificuldades, incluindo a epilepsia e a gagueira, para se tornar esse mestre da literatura, né? A sua trajetória é inspiradora, que ele começou como um tipógrafo aprendiz, tornou-se revisor, jornalista e finalmente consagrou-se como escritor. Além de tudo isso, né, ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras, e o Machado de Assis tinha uma capacidade única de dissecar a alma humana, misturado com um pouco de ironia, pessimismo e uma profunda sabedoria psicológica. Então, essa escrita dele é muito característica, né? Essa ironia, em muitos momentos, em muitas escritas suas, acaba sendo colocado. Então, o autor, de fato, é alguém muito importante para todos nós e que é importante a gente citar e frisar que em muitas fotos o autor aparece como se fosse um branco, mas na realidade é um autor negro brasileiro que a gente tem e o fundador da Academia Brasileira de Letras. Agora falando um pouquinho mais da minha visão como leitor, né? Eu confesso que durante a leitura eu fui lendo, né, de forma bem rápida em muitos momentos, mas eu fiz algumas pausas para digerir algumas coisas, né? Principalmente que o Machado de Assis foi demonstrando para nós ali a transformação do Dr. Bacamarte, né, de forma muito passo a passo, de fato, né? E o que mais me marcou foi perceber como algumas pessoas que sempre foram consideradas perfeitamente normais acabavam sendo classificadas como loucas por comportamentos que, vamos combinar, todos nós temos em algum grau, né? E aquela sensação de será que eu também seria internado nessa Casa Verde? E durante a leitura mesmo eu até falei e pensei junto comigo mesmo que se eu estivesse o Dr. Simão Bacamarte, visse algumas coisas que eu faço, como algumas características, né, de toque, por exemplo, eu provavelmente estaria internado na Casa Verde, né? E a cena ali onde o doutor interna a sua própria esposa foi um divisor de água para mim, dizendo que ninguém estava salvo ali naquela cidade, né? E que provavelmente ele internaria a todos, né? E nós não sabíamos de fato quem para ele seria considerado alguém normal, né? Então tudo isso acaba percorrendo a nossa mente durante a leitura do livro, de fato. Agora, falando um pouco como alguém que também escreve, eu fiquei intrigado com a maestria do Machado
né, em construir uma narrativa em terceira pessoa, que mesmo sem entrar diretamente nos pensamentos dos personagens, como a gente já está acostumado, né, na narrativa em terceira pessoa, ele consegue nos transmitir toda a complexidade psicológica dentro dessa história, né? Essa escolha do narrador em terceira pessoa é genial, e ela nos permite tanto ver a perspectiva ali do doutor quanto a da população, sem saber em que partido a gente tomaria de fato. E isso cria uma certa ambiguidade ali, que nos força ali a formar as nossas próprias conclusões, dependendo de qual ponto estamos olhando. E o final, de fato, é realmente uma das conclusões que eu estava esperando de fato, né? E o Machado de Assis não entrega respostas fáceis, e ele nos deixa com muitas perguntas que vão ecoando ali depois da gente fechar o livro, né? É uma lição de como terminaram a história deixando o leitor pensativo. Tanto que nessa edição aqui, tá, da editora Princípios, a gente tem aqui, para quem está estudando principalmente, né, a gente tem aqui no final algumas questões comentadas, né, que aparecem às vezes em vestibulares, pode aparecer no Enem às vezes, e que é uma forma de você estudar também, e que muitos professores indicam a leitura desse livro. Então, se você está lendo e está estudando ainda, é uma boa você fazer a leitura desse livro, para que você possa entender algumas coisas que podem cair em provas, em vestibulares também. Se você já jogou até aqui, eu tenho certeza que você deve estar curtindo o vídeo, mas eu quero te lembrar mais uma vez, ative as notificações, se inscreve no canal, ative os sininhos, tá? Para que você possa continuar acompanhando mais vídeos, mais leituras, mais resenhas de livros que a gente vai colocando por aqui. Tá? Para a gente poder continuar, peço que você também já compartilhe esse vídeo, me comenta aqui quais foram as suas impressões, o que você está achando e tudo mais, para que a gente possa continuar conversando. Então, bora para a gente concluir a nossa conversa sobre esse livro do Machado de Assis, O Alienista. Qual que é o veredito final do Alienista? Ele não é um livro que fala sobre loucura, de fato, né? Ele é um livro que retrata um pouco das obsessões, dos preconceitos, da arrogância, de acreditar que temos o direito de definir o que é normal e o que não é, né? Em uma polarização, né? Em uma era de polarização, onde cada vez mais pessoas são rapidamente classificadas como loucas por pensarem diferente. A obra de Machado de Assis se mostra muito atual, né, em muitos momentos. Eu recomendo essa leitura, mas não para você ler de forma distraída, sem pensar muito, porque esse livro vai te fazer pensar caso você leia. Principalmente pelas questões que eu falei, que tem no final, né, que te ajudam a pensar em como seria colocado em um vestibular, em um Enem da vida, mas também te ajuda a realmente pensar um pouco mais sobre a sua própria sanidade, sobre os seus próprios critérios de chamar alguém de louco ou de tratar as pessoas como anormais, de certo modo. Então, é um livro que vai te trazer uma outra realidade que talvez você não tenha identificado, às vezes, em seus próprios pensamentos. E se você já leu esse livro, O Alienista, comenta aqui o que você achou mais incrível, e também eu quero que você me responda algo muito interessante. Você seria internado na Casa Verde ou não? Ou será que é só eu que seria internado nesse local? Vamos debater aqui nos comentários para que a gente possa ver todo esse conceito que o Machado de Assis nos apresenta aqui nos comentários. E se você ainda não leu, tá? O livro vai estar o link na descrição aqui do vídeo, vai estar o link para você poder adquirir, para que você possa realmente começar a entender um pouco mais de quem era Machado de Assis e como era criada as suas obras. E eu fico por aqui, que eu te vejo no próximo vídeo.